Barbie é um filme estadunidense dos gêneros comédia e fantasia dirigido por Greta Gerwig, com um roteiro coescrito com Noah Baumbach. O filme é baseado na franquia de bonecas Barbie, produzida pela empresa multinacional Mattel, sendo o primeiro filme da franquia em formato de live action depois de uma série de filmes em animação diretos para digital video e séries de televisão. Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken, respectivamente, o filme ainda apresenta um elenco diverso. O desenvolvimento do filme começou originalmente em 2009 na Universal Pictures e depois passou para a Sony Pictures, após várias mudanças de escritores e a escolha de duas atrizes diferentes para interpretar o personagem título. O contrato com a Sony expirou e os direitos foram transferidos para a Warner Bros. Pictures. Robbie foi escalada em 2019 e também atua como produtora pela Lucky Chap Entertainment ao lado da Mattel Filmes e da Ida Filmes. Gerwig foi confirmada como diretora e coroteirista com Baumbach em 2021. As filmagens começaram em março de 2022 na Warner Bros. Studios, Leavesden, na Inglaterra. Barbie teve sua premiere no Shrine Auditorium em Los Angeles no dia 9 de julho de 2023 e foi lançado nos Estados Unidos em 21 de julho de 2023 pela Warner Bros. Pictures. No geral, o filme foi um sucesso de público e crítica, sendo a melhor estreia, em bilheteria, de 2023. Nomeado um dos 10 melhores filmes de 2023 pela National Board of Review e pelo American Film Institute, Barbie ganhou várias honrarias, incluindo 8 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator Coadjuvante para Gosling e Melhor Atriz Coadjuvante para Ferreira. Ganhando Melhor Canção Original por What Was I Made For, Barbie também ganhou 2 prêmios Globo de Ouro, Realização Cinematográfica e de Bilheteria e Melhor Canção Original por What Was I Made For. A Barbie estereotipada e uma grande variedade de colegas Barbies residem na Barbielândia, uma sociedade matriarcal onde todas as mulheres são autoconfiantes, autossuficientes e bem-sucedidas. Enquanto suas contrapartes Ken passam seus dias em atividades recreativas na praia, as Barbies ocupam todos os cargos importantes, como médicos, advogados e políticos. O Ken praiano, namorado de Barbie, só fica feliz quando está com Barbie e busca um relacionamento mais próximo. Mas Barbie o rejeita em favor da independência e das amizades femininas. Durante uma festa de dança, Barbie de repente se preocupa com a mortalidade. No dia seguinte, ela descobre que não consegue mais completar sua rotina habitual e descobre que seus pés ficaram chatos e ela tem celulite. Barbie estranha, uma pária sábia, mas desfigurada, diz a ela que para curar sua doença ela deve viajar para o mundo real e encontrar a criança brincando com ela. Em seu caminho para o mundo real, Barbie encontra Ken escondido em seu conversível e relutantemente permite que ele se junte a ela. Chegando a Venice Beach em Los Angeles, Califórnia, a dupla causa várias travessuras e é presa, alarmando o CEO da Mattel, que ordena sua captura. Barbie rastreia sua dona, uma adolescente chamada Sasha, que a critica por encorajar padrões de beleza irrealistas. Perturbada, Barbie descobre que Gloria, funcionária da Mattel e mãe de Sasha, é a catalisadora de sua crise existencial. Gloria começou a brincar com os brinquedos de Sasha enquanto experimentava sua própria crise de identidade, transferindo inadvertidamente suas preocupações para Barbie. Gloria e Sasha resgatam Barbie do CEO da Mattel e seus subordinados, e as três viajam juntas para Barbielândia. Enquanto isso, Ken aprende sobre o sistema patriarcal e se sente importante e aceito pela primeira vez. Voltando a Barbielândia, ele convence os outros Kens a assumirem o controle e as Barbies são subjugadas a papéis submissos, como empregadas domésticas, donas de casa e namoradas agradáveis. Barbie chega e tenta convencer Ken e as Barbies a voltarem a ser como eram, mas é rejeitada. Ela fica deprimida, mas Gloria inspira com um discurso sobre os problemas de ser mulher. Com o incentivo de Sasha, Gloria, Barbie estranha, Alan e outras Barbies fora de transe, libertam as diversas outras Barbies dos Kens. Elas manipulam os bonecos para lutar entre si, permitindo que as Barbies recuperem seu poder sistêmico e impedindo os Kens de alterar a constituição da Barbielândia para consagrar a superioridade masculina. Como concessão, os Kens recebem um papel menor na sociedade da Barbielândia. Barbie e Ken pedem desculpas um ao outro e reconhecem suas falhas. Ken lamenta não ter identidade ou propósito sem a Barbie, ao que a Barbie o encoraja a encontrar uma identidade autônoma. Barbie, que permanece insegura sobre seu próprio propósito e identidade, encontra o espírito da cofundadora da Mattel, Ruth Andler,
que explica que a história da Barbie não tem um final definido e sua história em constante evolução supera a de suas raízes. Barbie decide se tornar humana e retornar ao mundo real algum tempo depois. Gloria, seu marido e Sasha levam Barbie, agora com o nome de Barbara Andler, à sua primeira consulta ao ginecologista. O desenvolvimento de um filme baseado na linha de brinquedos da Barbie começou em 2009. Quando foi anunciado que a Mattel havia assinado uma parceria com a Universal Pictures para produzir e com Lawrence Mark como produtor, mas isso não se concretizou. Em abril de 2014, a Mattel se uniu à Sony Pictures para produzir o projeto, que teria Jenny Bix escrevendo o roteiro e Laurie MacDonald e Walter F. Parkes produzindo através de sua produtora Parkes mais MacDonald Imagination. As filmagens na época estavam previstas para começar até o final do ano. Em março de 2015, Diablo Code foi trazida para o projeto para reescrever o roteiro, e Amy Pascal se juntou à equipe de produção. A Sony voltaria a reescrever o roteiro no final daquele ano, contratando Lindsay Beer, Bert V. Royal e Hilary Winston para escrever rascunhos. Em dezembro de 2016, Amy Schumer entrou em negociações para estrelar como papel título, com o roteiro de Winston sendo usado, que seria reescrito por Winston e sua irmã Kim Caramelli. Em março de 2017, devido a conflitos de agendamento com o início das filmagens planejado para junho de 2017, Schumer sairia das negociações. Em julho de 2017, Anne Hathaway começou a circular para o papel título, com a Sony contratando Olivia Milch para reescrever o roteiro e abordando a Latoya Jones para dirigir como um meio de interessar Hathaway em assinar. Jones seria anexada à direção em março de 2018. No entanto, após a expiração do contrato com a Sony sobre o projeto em outubro de 2018 e sua transferência para a Warner Bros. Pictures veria as saídas de Hathaway, Jones, MacDonald, Parkes e Pascal. Margot Robbie entraria nas primeiras negociações para o papel, com Patty Jenkins circulando brevemente pela posição de diretora. A escalação de Robbie seria confirmada em janeiro de 2019, com Greta Gerwig e Noah Baumbach agora escrevendo o roteiro. Gerwig assinaria oficialmente para dirigir o filme em julho de 2021. Robbie afirmou que o objetivo do filme é subverter as expectativas e dar ao público aquilo que você não sabia que queria. Gerwig e Baumbach tiveram total liberdade criativa para escrever o filme. Eles colaboraram no roteiro e descreveram o processo de escrita como aberto e livre. Para o tratamento do filme, Gerwig havia originalmente escrito um poema abstrato sobre a Barbie, no estilo do Credo dos Apóstolos. Para o arco narrativo, ela foi parcialmente inspirada pelo livro de não-ficção de 1994, Reviving Ophelia, de Mary Pfeffer, que relata os efeitos das pressões sociais sobre as adolescentes americanas. Ela também encontrou inspiração em musicais clássicos em Technicolor, como The Red Shoes e Les Parapluies de Cherbourg, que ela citou dizendo: "Eles têm um nível tão alto do que passamos a chamar de artificialidade autêntica. Você tem um céu pintado em um estúdio de som. O que é uma ilusão, mas também está realmente lá. O pano de fundo pintado está realmente lá. A tangibilidade do artifício é algo a que continuamos voltando." Em outubro, Ryan Gosling entrou nas negociações finais para se juntar ao elenco como Ken. Em fevereiro de 2022, América Ferreira, Simu Liu e Kate McKinnon se juntaram ao elenco. Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp e Emma Mackey foram adicionadas em março. Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera, Arinef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Nutty Gata, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Caine, Connor Swindels, Ritu Arya e Jamie Demetriou foram adicionados ao elenco em abril. Em maio de 2022, Dua Lipa foi adicionada ao elenco. Em julho, Maria Isabela foi adicionada ao elenco. Durante o processo de escolha do elenco, Gerwig e Robbie procuraram atrizes com energia Barbie, que é descrita como uma certa combinação inefável de beleza e exuberância. Mackey revelou em uma entrevista de 2022 para Empire que grande parte do elenco de apoio interpretará várias iterações de Barbie e Ken. Em entrevista à Vogue em maio de 2023, Robbie revelou que queria a atriz Gal Gadot como uma Barbie para o filme, mas Gadot não estava disponível devido ao agendamento. Ellen Mirren narrou o trailer do filme e também filmou uma breve participação especial para o filme. As filmagens começaram no Reino Unido em março de 2022, na Warner Bros. Studios Leavesden, e finalizadas em 21 de julho de 2022. Entre os locais de filmagem notáveis estava o Venice Beach Scatepar em Los Angeles, Califórnia.
Rodrigo Prieto foi o diretor de fotografia e Jaqueline Durran serviu como figurinista. As refilmagens aconteceram em Los Angeles em abril de 2023. O orçamento foi de 145 milhões de dólares. Sarah Graham Wood e Kate Spencer atuam como cenógrafo e decorador, respectivamente, no filme. Para Barbie Dreamhouse, a dupla se inspirou na arquitetura modernista de meados do século encontrada em Palm Springs, incluindo a Kaufman Desert House de Richard Neutra, bem como a fotografia de Slim Aarons. Gerwig queria capturar o que havia de tão ridiculamente divertido nas Dreamhouses, aludindo a seus modelos anteriores, e fez referência a PVS Big Adventure, às pinturas de Wayne Theobald e ao apartamento de Gene Kelly no musical Technicolor de 1951, A American em Paris. Tudo precisava ser tátil, porque os brinquedos são, acima de tudo, coisas que você toca. Gerwig foi citado dizendo sobre o uso de efeitos práticos em vez de CGI para capturar o céu e as montanhas de San Jacinto. A figurinista Jaqueline Durran, que já colaborou com Gerwig em Little Women em 2019, empregou uma abordagem prática para criar o guarda-roupa de uma Barbie. A característica que define o que ela veste é para onde ela está indo e o que está fazendo, é estar completamente vestida para seu trabalho ou tarefa. Para combinar com o cenário da Barbielândia do filme, Durran e sua equipe criaram figurinos feitos de cerca de 15 combinações de cores, que remetem à ideia de uma praia da Costa Azul no início dos anos 1960, e se inspiraram na atriz francesa Brigitte Bardot. Para os looks de Ken, Durran zerou um look composto por roupas esportivas coloridas dos anos 1980, enquanto o ator Ryan Gosling sugeriu uma cueca com a marca Ken para o personagem. Durran adaptou roupas de iterações anteriores das bonecas Barbie, como as bonecas Western Stamping, de 1993 e as bonecas Hot Skating, de 1994. Ela observa as bonecas Barbie como uma forma muito útil de olhar para diferentes ideias de feminilidade, o que isso significa, quem é o dono e a quem se destina, e refletiu essa ideia em como ela veste os personagens. Embora a maioria das roupas apresentadas no filme tenha sido adquirida por Durran e sua equipe, eles também retiraram peças dos arquivos de moda da Chanel. Alexandre Desplat, que já colaborou com Gerwig em Little Women em 2019, foi confirmado para colaborar na trilha sonora do filme no início de setembro de 2022. No entanto, em maio de 2023, Desplat havia deixado o projeto devido a conflitos de agendamento, com Mark Ronson e Andrew Yacht assumindo as funções de pontuação. O álbum da trilha sonora do filme, intitulado Barbie, The Album, foi lançado em 21 de julho de 2023, para coincidir com o lançamento do filme. O primeiro single do álbum, Dance the Night de Dua Lipa, foi lançado como o primeiro single em 25 de maio de 2023. O segundo single, Vatati de Karol G, foi lançado em 2 de junho de 2023. O terceiro single, Angel de Pink Panthers, foi lançado em 9 de junho de 2023. O quarto single, Barbie World, uma nova versão da música, Barbie Girl de 1997 do grupo musical dinamarquês Aqua, gravada pelas rappers Nicki Minaj e Ice Spice, foi lançado em 23 de junho de 2023. Barbie foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos no mesmo dia que o filme de longa-metragem Oppenheimer, em 21 de julho de 2023, pela Warner Bros. Pictures. O filme foi provisoriamente agendado para ser lançado em 2 de junho de 2017, 12 de maio de 2017, 29 de junho de 2018, 8 de agosto de 2018 e 8 de maio de 2020. Em Portugal e no Brasil, o filme foi lançado em 20 de julho de 2023 e em Angola, em 21 de julho de 2023. Em 18 de julho, a Warner Bros. Afirmou que Barbie teve a maior quantidade de ingressos vendidos numa pré-venda na história da empresa no território brasileiro, em 3 de julho de 2023. A distribuição doméstica do filme foi proibida pelo Vietnã por causa de uma cena com um mapa que mostra o território reivindicado unilateralmente pela China no Mar do Sul. Da China. Nos Estados Unidos e no Canadá, Barbie estreou ao lado de Oppenheimer, sendo exibida em 4.243 salas no seu primeiro fim de semana, com a Warner Bros. Projetando cerca de 75 milhões de dólares feitos na bilheteria inicial. Na sua semana de lançamento, a AMC Theatres anunciou que mais de 40 mil membros do AMC Studios haviam garantido seus ingressos na pré-venda para ambos os filmes no primeiro dia, após arrecadar cerca de 70,5 milhões de dólares no primeiro dia.
incluindo 22,3 milhões de dólares nas prévias de quarta e quinta-feira à noite, a melhor marca de 2023. A imprensa projetou que o longa arrecadaria cerca de 161 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana na América do Norte. De fato, até 23 de julho, após seu primeiro fim de semana, Barbie arrecadou em torno de 162 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá. A melhor estreia de 2023, e 194,3 milhões de dólares pelo mundo, com uma bilheteria global inicial de 356,3 milhões de dólares. Foi assim a melhor estreia de 2023 e estabeleceu o recorde para qualquer filme que não fosse uma sequência, remake ou filme de super-herói. Após seu primeiro final de semana, Barbie superou The Dark Knight 2008, como a maior receita bruta de segunda-feira de todos os tempos para um filme da Warner Bros., arrecadando cerca de 26,1 milhões de dólares. No seu segundo final de semana, o filme arrecadou 92 milhões de dólares, uma queda de 43%, que foi o melhor segundo fim de semana de um filme da Warner Bros., e o sétimo maior de todos os tempos. Fora da América do Norte, Barbie arrecadou 194,3 milhões de dólares em 69 países no seu primeiro final de semana. No Reino Unido, o filme abriu com 24,2 milhões de dólares, sendo a melhor estreia do ano. Na França, arrecadou cerca de 10,2 milhões de dólares, sendo a melhor performance da Warner Bros. Naquele país desde Joker, 2019. No final de semana seguinte, Barbie arrecadou cerca de 122,2 milhões de dólares pelo mundo, uma queda de apenas 32%. O filme permaneceu como a maior bilheteria em 57 mercados. No seu segundo final de semana, no Brasil tornou-se o filme de maior bilheteria de 2023, bem como o lançamento de maior bilheteria da Warner Bros. Naquele país. Na Austrália, o filme teve a segunda maior semana da história do cinema daquela nação, angariando cerca de 30,6 milhões de dólares depois de 2 semanas. No Reino Unido, Barbie começou a superar o total de 10 dias de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2 como o filme de maior bilheteria da região, em seu segundo final de semana. Em menos de 15 dias em cartaz, Barbie dominava 5 grandes mercados, como Reino Unido 61,5 milhões de dólares, México 41,4 milhões de dólares, Brasil 33,5 milhões de dólares, Austrália 30,6 milhões de dólares e China 25,2 milhões de dólares. Em seu terceiro final de semana, o filme alcançou a marca de $1 bilhão em sua bilheteria global, tornando-se até o momento o maior filme da história do estúdio Warner Bros. Terminou com $1,446 bilhão em bilheteria mundial, sendo a maior da Warner Bros. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, Barbie teve um índice de aprovação de 88% baseado em 459 resenhas, com uma nota média de 7,9 de 10. O consenso da crítica dizia: Barbie é uma comédia visualmente deslumbrante cujo meta-humor é inteligentemente complementado por uma narrativa subversiva. Já no Metacritic, que dá uma média ponderada, o filme teve uma nota de 80 de 100 baseado em 67 críticas, indicando aclamação universal. A recepção da audiência, segundo o CinemaScore, foi muito positiva, dando uma nota A numa escala de A mais a F, enquanto o Post Track deu um índice de aprovação pelo público de 89%, com cerca de 79% das pessoas dizendo que definitivamente recomendariam o filme. No geral, o filme foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, sendo elogiado pelas atuações do elenco principal e seus aspectos técnicos. Mas críticas foram direcionadas à natureza autoconsciente do longa, principalmente após a primeira meia hora. Stephanie Zacharek, da revista Time, afirmou que Barbie é um filme feminista apenas de forma mais dispersa e que não era subversivo. Lovia Giark, do The Hollywood Reporter, chamou o filme de um ato de equilíbrio complicado de fidelidade corporativa e subversão, elogiando a direção de Gerwig, a cenografia, figurinos, trilha sonora e atuações, mas criticou a politicagem confusa e aterrissagem emocional rasa. Em sua resenha para o Chicago Tribune, Michael Phillips chamou Barbie de um exemplo adorável e excentricamente imaginativo de extensão de marca e comercialismo cru e desenfreado, aplaudiu o design de produção e resumiu: a parceria crucial aqui é aquela entre diretor e performer Gerwig e Robbie, qualquer coisa que o roteiro verbalmente hábil de Gerwig e Baumbach exija.
Desde a primeira lágrima de Barbie até a piada final, Robbie lida com precisão infalível. Richard Brody, do The New Yorker, chamou o filme de brilhante, bonito e muito divertido, afirmando que a visão vertiginosamente estilizada de uma boneca ganhando vida é um caso sério para a arte de adaptar até mesmo a mais higienizada propriedade intelectual, e elogiou a direção livre e selvagem bem como a estética visual profusa e requintada. Já Peter de Bruges da Variety elogiou o humor por nos dar permissão para desafiar o que a Barbie representa, e elogiou a atuação de Gosling, mas concluiu que o filme é uma experiência intelectual não emocional baseada principalmente na nostalgia do público. Camila Long, do The Times, escreveu que o filme apresentava o rosa, estridente e ganancioso corporativo da Mattel, tentando estar à frente da curva do sexismo, mas acabou sendo igualmente sexista por retratar que os homens são estúpidos, vão à academia, comandam tudo e não se importam com as mulheres, enquanto as mulheres são vítimas sensatas, esforçadas, mas em última análise em conflito. O National Board of Review e o American Film Institute nomearam Barbie como um dos 10 melhores filmes de 2023. O álbum da trilha sonora e a trilha sonora do filme receberam 12 indicações no Grammy Awards de 2024. Barbie empatou com Cabaret, 1972, pelo segundo maior número de indicações na história do Globo de Ouro, ganhando 9 posições na 81ª edição. Ganhando 18 indicações em sua 29ª cerimônia, o filme recebeu o maior número de indicações na história do Prêmios Critics' Choice Movie. O filme recebeu 8 indicações no 96º Academy Awards, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante Gosling, Melhor Atriz Coadjuvante Ferreira, e 2 indicações para Melhor Canção Original por I'm Josh Ken, e What Was I Made For. Eventualmente, ganhou o Oscar de Melhor Canção Original por What Was I Made For. A não indicação de Margot Robbie na categoria de Melhor Atriz e da diretora Greta Gerwig na categoria de Melhor Diretor, no Oscar 2024 gerou muitas críticas, sendo considerada uma das maiores injustiças da premiação. Apesar disso, Margot Robbie disse que não ficou triste por não ter sido indicada. No filme dirigido por Greta Gerwig, temas feministas, de construção social e existencialistas são explorados profundamente. Ao contrário da visão superficial frequentemente associada à boneca, o filme lança um olhar crítico sobre os construtos de gênero, expondo as dicotomias de uma sociedade patriarcal representada pelo mundo real e uma sociedade matriarcal retratada pelo mundo da Barbie. Enquanto alguns críticos interpretaram o filme como uma sátira ao capitalismo, sua verdadeira essência reside na análise perspicaz das expectativas e pressões colocadas sobre as mulheres e homens em ambas as realidades. Ao combinar elementos metafóricos e representações literais, Gerwig criou uma obra que desafia convenções e questiona as normas de gênero profundamente enraizadas em nossa sociedade. Barbie tem sido caracterizado por explorar temas do existencialismo. Lucy Bord, da GQ, escreveu que o filme reflete sobre a própria ideia do que nos torna humanos, a ideia do outro, se existe realmente autonomia ou se somos todos simplesmente peões a serem apanhados e descartados quando não somos mais úteis. Bord observou que Barbie e Ken fazem jornadas opostas, mas iguais de autodescoberta, depois de se aventurar no mundo real e aprender que há uma sociedade patriarcal opressiva em oposição à utopia matriarcal que é a Barbielândia, e ficam presos na mira de ser senciente e ideia de outra pessoa, lutando contra o livre-arbítrio e as onipresentes regras predeterminadas sobre onde ir e como agir. Na Vogue Índia, Varya Srivastava aplicou os conceitos behaviorianos de existencialismo e individualismo a Barbie, argumentando que o individualismo faz você questionar as normas e expectativas da sociedade mesmo para Barbie. Isso já está fermentando há algum tempo. Ela tentou ser inclusiva e representativa. Ela tentou reconhecer a crítica feminista e agora tem empregos como presidente, cientista médica. Mas o fardo de ser um modelo em um mundo que questiona a moralidade e abraça a multiplicidade é muito. O existencialismo próspera nessa lacuna entre o que é e o que deveria ser. O professor de filosofia da Clark University, Vivek Damlin, comparou uma cena do filme, na qual Barbie tem que fazer uma escolha entre voltar para sua vida perfeita na Barbielândia ou aprender a verdade sobre sua existência no mundo real. Com a máquina de experiência, um experimento mental do filósofo estadunidense Robert Nozick. Damlin também observou que o gênero na Barbielândia é performativo, observando como os Kens se comportam antes e depois do estabelecimento do patriarcado.
Alyssa Wilkinson da Vox comparou Barbielândia ao Jardim do Éden bíblico, com Barbie e Ken como paralelos invertidos de Adão e Eva. Ela viu a primeira impressão de Barbie e Ken de que de repente eles estão constrangidos e conscientes de serem olhados, no mundo real, como a versão do filme do pecado original. The Paper, uma publicação chinesa, comparou a súbita consciência da morte de Barbie ao momento em que Siddhartha Gautama deixou o palácio de seu nascimento e soube pela primeira vez do sofrimento e da morte, o que acabou levando à sua iluminação. Kate Pickles, do site The Conversation, observou que Barbie mostrou como o matriarcado pode ser tão ruim quanto o patriarcado, sendo os Kens o sexo objetificado e excluído na Barbielândia. Pickles comenta ainda que os verdadeiros heróis eram os párias da história, como Barbie Estranha e Alan, que desprogramaram as Barbies de tolerar o status quo. Ela acredita que isso se alinha com a concepção de feminismo de Gerwig, onde todos ficam sob a luz do sol. Jack Butler, da National Review, rejeitou a percepção geral do público conservador sobre o filme como um argumento raso, odioso e repulsivo. E ao argumentar que o filme é uma sátira pós-feminista de como as feministas imaginam como é um mundo perfeito e de como elas imaginam que é o domínio masculino, observou que no mundo real, quem é rejeitado em todas as suas tentativas de se juntar à hierarquia masculina que supostamente domina o mundo, ele deve retornar à Barbielândia para instituí-la. O que ele institui lá é tão raso que desmorona quase tão rapidamente quanto é montado. Enquanto isso, embora a Barbie de Robbie restaure o domínio feminino na Barbielândia, ela opta por não ficar lá, optando por se tornar totalmente humana. Dr. Nicholas Balaisis afirmou para o Psychology Today que Barbie fornece um retrato relativamente nuançado da masculinidade. Em dois casos que ressoam com questões e preocupações frequentes na psicologia clínica e na terapia. No primeiro caso, que diz respeito à supervalorização do olhar e da atenção da mulher sobre o senso masculino de autoestima e até mesmo um senso existencial de identidade. Quem se volta para a expressão patriarcal e o domínio masculino sobre outros homens, mulheres ou objetos porque ele não recebe a sensação de atratividade, valor e autovalor geral, que deseja do olhar e da atenção de Barbie. No segundo caso, que diz respeito à relação com a vergonha ou solidão existencial e a conversão ao sexo como calmante. Quando Barbie se aproxima de Ken no terceiro ato do filme em busca de consolo, ele interpreta isso como uma investida sexual e tenta beijá-la, que o Dr. Balaisis comparou da mesma forma que a vergonha pode rapidamente se transformar em ressentimento e raiva. Aqui vemos a solidão e a angústia existencial sendo convertidas em um apelo sexual para que o sexo resolve esses sentimentos ruins. Megan Garber, escrevendo para o The Atlantic, achou que Ken em sua jornada de autodescoberta imita a adolescência e observou, como qualquer adolescente, Ken está descobrindo quem ele é e experimentando as possibilidades do mundo em busca de tamanho. Mas sua imaturidade não é contida, e é seu problema. Sua abordagem adolescente do mundo, em vez disso, se inflige a todos os outros. Garber concluiu que Ken incorpora uma ideia central no filme que o patriarcado é uma forma profunda de imaturidade. Eliana Dokterman, da revista Time, observou que a radicalização de quem se assemelha ao movimento dos direitos dos homens, particularmente em seus sentimentos de emasculação e evangelização do patriarcado. Como uma inversão do tropo do felizes para sempre, quem não pega a garota, e tem que encontrar sua própria felicidade independente da Barbie. Antes de assinar o projeto Barbie, o produtor Mark Ronson recebeu uma mensagem de texto de seu amigo, o produtor George Drakoulias, que dizia simplesmente, Barbie, antes que os ensaios da Barbie pudessem começar em 2 semanas. A diretora Greta Gerwig precisava de uma música era disco que formasse a base de um número de dança altamente coreografado. Ela enviou a Ronson uma lista de reprodução do que ela tinha em mente para a trilha sonora Música de Prazer Culpado, ou Pop Pelotão, incluindo canções de Andrea True Connection e Xanadu. Ronson e seu colega Andrew Yacht criaram uma faixa de apoio que Gerwig adorou e usou para os ensaios de dança do elenco. Essa música mais tarde se tornaria Dance the Night de Dua Lipa. Ao longo de um ano, Ronson foi encarregado de criar uma trilha sonora que combinasse com a visão de Gerwig para a Barbie. Gerwig e Ronson haviam feito uma lista de desejos de artistas que queriam para a trilha sonora, e como o filme estava sendo editado na pós-produção, eles mostravam cenas do filme para esses artistas. Ronson afirmou que todo mundo assistia a cena e voltava 1 ou 2 semanas depois, e chegava exatamente ao cerne de tudo o que estávamos tentando fazer.